o quanto a vivência também, já agora falando da Aline secretária, tem moldado as ações. Porque uma coisa é você estudar a faculdade, você ver um cenário ideal, o outro é você se deparar. Por exemplo, tem uma pluralidade. A gente está aqui dentro da Câmara, a gente está hoje na gravação desse podcast, a gente está discutindo o orçamento, a gente sabe como o pessoal debate. Como está sendo essa transição de ter estudado, ser a pessoa que era ativista para a pessoa que agora está fazendo políticas públicas? Eu sempre falo isso, né, para os movimentos que vão lá reivindicar direitos. Eu falo, gente, a gente está num lugar que, assim, é uma grande sorte, porque eu sou do lado de lá do balcão, eu tô do lado de cá do balcão agora. Daqui a pouco a vida passa e eu volto a ser uma pessoa que vai brigar por orçamento também. Então, o bom é que eu consigo entender os anseios de quem tá do lado de lá e eu consigo trazer eles para dentro. Mas é isso, entendendo muito o alinhamento dessa gestão, o alinhamento do que é possível ou não se fazer, né? Entender todos os gritos da fome e os gritos da raiva, né? E é isso, tem esse distanciamento para conseguir separar. Mas também tem a parte de que, tipo, eu vivi muito disso, né? Trabalhei com cultura, fiz produção cultural, fui gestora cultural. Então, esse lugar de vivência me coloca, acho que também num lugar muito mais de facilidade, né? Obviamente que eu entendo que gestor público é gestor público, ele precisa saber lidar com pessoas e com orçamento público. Mas se ele sabe um pouco mais da área afim, maravilhoso, que é a minha sorte. Mas eu poderia facilmente ser secretária de uma outra pasta porque eu entendo de pessoas e de orçamento público. E tá tudo bem. E aí a gente vai atendendo, vai entendendo o recheio na hora. Massa. E falando um pouquinho agora sobre estrutura e desenvolvimento também da capital, você, durante o seu tempo à frente dessa pasta, o que você acredita que ainda é pouco explorado dentro do potencial cultural de São Paulo? A gente vê que de vez em quando saem umas perguntas assim. Perguntas assim. O que pode ser explorado mais dentro do potencial de cultura da cidade? Sim, eu sei que você tem uma linha de ação, por exemplo, capilarizar para as periferias, né? Então isso com certeza já é um foco, né, de exploração. Sim. Então, muito do que é o que a gente tem feito, né? Essa gestão é a gestão da descentralização dos recursos, que é justamente fazer um equilíbrio de orçamento para levar mais programação e fomentar mais as culturas da periferia. Mas São Paulo tem uma coisa que é muito louca, porque você tem 12 milhões de habitantes, aí você vai para a Cidade Tiradentes podia facilmente ser um outro município, porque tem uma vida só ali. Sim. Você imaginar que em 2021 foi o primeiro McDonald's de Cidade Tiradentes? Né? Então, é um impacto numa região muito grande. Então, como é que você faz? Como é que você pensa uma única política pública que permeia a cidade inteira, sendo que você tem várias pontas diferentes? Não funciona. Então, o que a gente tem tentado cada vez mais fazer é ouvir a vocação dos lugares e entender como que a gente fomenta o que já é vocação, mas, ao mesmo tempo, eu não aprisiono eles naquilo só. E trago mais opções para se fomentar e formar novas culturas, enfim, novas possibilidades. A descentralização, ela tem funcionado muito. A gente tem vários marcos aí. Um deles, sem sombra de dúvidas, foi a virada cultural desse ano, que foi incrível. Foi a virada cultural do pertencimento, descentralizada. Obviamente que a gente teve outras gestões que levaram a shows da virada cultural de maneira mais descentralizada, mas essa foi a única que foi 100%. Não, eu vou tirar a virada cultural do centro e vou levar para Itaquera, para o Grajaú, para São Miguel Paulista, para Brasilândia, que foi de fato o que a gente fez. E teve um impacto incrível. A gente teve 0 ocorrências e foi lindo de público, foi lindo de show, foi bom para os artistas, foi bom para as pessoas, assim, foi lindo, lindo, lindo mesmo. Só que também não é só a política do pão e circo dessa cultura, não é só show e entretenimento. A gente também está inaugurando novas EMIAs. EMIA é a nossa escola municipal de iniciação artística, que a criança entra lá com 6 anos, sai com 12, sai formado um artista. Então, a gente tem ali, antes a gente tinha uma EMIA só ali no Jabaquara, na zona sul da cidade, com um público específico de alunos, com alunos que têm o mesmo perfil, a mesma vivência, a mesma cara. E agora a gente abriu uma EMIA no começo do ano na Brasilândia. E a Brasilândia, ela tem um dos índices mais baixos de vulnerabilidade social. Então, eu tenho ali outras crianças, outras famílias. E o bom da EMIA que a criança entra na escola, mas a formação é com a família. É uma coisa em conjunto. É um trabalho lindo de política de primeira infância da cidade que a gente está expandindo. A próxima vai ser na Zona Leste. Depois a gente já está fazendo uma reforma no equipamento para abrir uma EMIA em Parelheiros, que é um lugar
que também é extremamente longe, assim, das regiões centrais da cidade e que tem um impacto de vulnerabilidade, que é uma das regiões onde tem um dos grandes índices de meninas de 12 a 14 anos grávidas. Né? Então, levar uma EMEA para lá, a gente coloca essas meninas, esses meninos com 6 anos, a gente está fazendo ali um recorte específico nesse índice. Então, não é a política do pão e circo, né? É uma política de formação, de geração de emprego, de renda, de mostrar o quanto a cultura ela é uma potência, e não só porque ela salva vidas e ela transforma e dá outras oportunidades, mas porque, de fato, ela é um grande vetor de transformação econômico, de trabalho e de ser humano mesmo, né? Sim. É importante, inclusive, frisar isso, porque, como você mesma colocou, as pessoas têm uma visão equivocada do que é cultura. Por exemplo, que é só show, não, existe esse trabalho de formação. E qual é... Você já destacou um pouco, mas só para reforçar, o quão importante também é essa formação do cidadão através da cultura? Nossa, é 100%, né? Através da cultura a gente consegue... Eu falo que a cultura, ela grita em cenas e música o que a gente não consegue falar, né? Porque é mais fácil você falar da sua revolta através de um livro, de um poema, de uma música, de uma cena, de uma expressão. Então, ali a gente consegue fazer uma reflexão de sociedade, a gente consegue entender o que está acontecendo através da literatura, da música, do slam. E a gente está numa geração, essa geração nova, eles conseguem fazer expressões culturais muito mais fortes, intensas, muito bonito. E a gente tem que aproveitar esse momento e valorizar também sempre o que já foi feito, né? É sempre um equilíbrio nessa balança do novo e do velho, enfim. E a mistura. É sempre essa mistura, isso. Eu acho que o termo é bom.